Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui pra falar de um tema que eu amo demais, que são parques de diversão. Sim, aqui no Let's Punkify a gente fala tanto de vocabulário em inglês quanto de cultura dos Estados Unidos. E se tem um traço cultural aí muito forte dos Estados Unidos e que se popularizou no mundo inteiro e fez dos Estados Unidos uma referência nesse segmento, são os parques de diversão. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo no canal, ativar o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, além de também curtir, dar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito com o nosso engajamento. Aqui na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais e também o nosso site, então se você ainda não conhece a Punkify, aproveita, clica aqui embaixo e vem conhecer uma escola de inglês que vai com certeza fazer você falar inglês em pouco tempo. Independente de você ter uma rotina cheia, uma rotina tranquila, a Punkify vai te ensinar a estudar da forma certa e aprender inglês da forma certa. Bom galera, antes de qualquer coisa, vamos esclarecer uma dúvida em relação a vocabulário. Quando a gente vê qualquer assunto relacionado a parques de diversão em inglês, a gente vai ver esses dois termos aqui, que é o amusement park e o theme park. Então a gente tem amusement park e theme park. Qual que é a diferença entre esses dois termos? A gente aqui em português também tem um termo diferente para cada um, mas a gente acaba não usando tanto um deles, é por isso que acaba confundindo quando a gente vê esses termos em inglês. Amusement park nada mais é do que um parque de diversões. É um conglomerado de atrações com shows e, enfim, montanhas-russas e o que quer que mais tenha num parque de diversão. Quando a gente está falando de um theme park, a gente está falando também de um parque de diversões, porém um parque que tem um tema específico, ou seja, as atrações, a decoração, a arquitetura, tudo ali dentro vai conversar com esse tema específico, A ideia é fazer uma experiência imersiva nesse tema, como é o caso da Disney. A Disney tem um tema, que são os filmes da Disney, o mundo encantado da Disney, e é por isso que os parques da Disney são todos theme parks, e não só amusement parks. Eles são amusement parks porque eles são parques de diversão, mas ainda assim eles são considerados theme parks por conta de ter esse tema central aí que movimenta toda a magia ali do parque. Desde o século XIX é uma grande tradição aí nos Estados Unidos as pessoas irem para os amusement parks, irem aí para os parques de diversão. Se reunir ali com a família, comer um algodão doce, andar no carrossel, encontrar os amigos, isso é parte da infância de praticamente todo estadunidense há muitos anos. Historicamente, os amusement parks não começaram tendo esse formato que a gente vê hoje em dia, de terem atrações, de terem shows, nada disso. Eles eram simplesmente parques públicos que tentavam criar aí um ambiente que se aproximasse de um pleasure garden. O que seria um pleasure garden? Traduzindo, seria algo como um jardim dos prazeres. A ideia era que a gente tivesse ali no meio das cidades uns espaços onde as pessoas pudessem descansar, levar as famílias, que os trabalhadores pudessem descansar depois dos turnos de trabalho. Então, com o passar do tempo, esses parques foram se tornando cada vez mais populares, mais as pessoas estavam usando, e as pessoas começaram a fazer algumas experimentações. Então, de vez em quando, colocava-se uma atração ali, colocava-se um show, começaram a tentar inserir algumas outras atividades ali dentro que também pudessem ser lucrativas, Hoje em dia, sem nenhuma dúvida, theme parks são aí a forma de parques de diversão mais procurada do mundo. São os mais lucrativos, os maiores, mais estruturados. E eles englobam atrações de amusement parks, eles englobam atrações de zoológico, de cinema, de teatro. Então você vê ali realmente um mega conglomerado de entretenimento. Lá em 1880, em Nova York, a gente começou a ter esse movimento dos parques de diversão acontecendo. Existe ali em Nova York Coney Island, que é uma península, e que era conhecido por ter várias dessas atrações. Então as pessoas viajavam muito para ali, ou mesmo saíam de suas casas em Nova York para ir até ali para poder se divertir em algumas atrações que eram montadas no lugar. Era inclusive muito comum ser encontrado em Coney Island os famosos freak shows, que foram traduzidos aí como circos dos horrores, que era uma prática bem ofensiva, inclusive hoje em dia ela é proibida, pelo menos em boa parte do mundo, não sei se no mundo todo, que eram esses circos que mostravam como atração pessoas com deficiência, e transformavam as deficiências dessas pessoas nas atrações desses circos, Hoje em dia, como falei pra vocês, eles não acontecem mais, mas também era bem comum nessa época e era bem comum encontrar eles lá em Coney Island. Em 1850 surgiu o que até hoje, porque ele está aberto até hoje, o primeiro parque temático dos Estados Unidos, o primeiro theme park dos Estados Unidos. A história desse parque é muito engraçada pelo seguinte: existia uma cidade ali no estado de Indiana, nos Estados Unidos, que ela se chamava Santa Fe, Santa Fe, que é o nome de uma outra cidade também bem conhecida dos Estados Unidos. Acabou que por conta das duas cidades terem o mesmo nome, lá em 1850 eles começaram a tentar desenvolver um outro nome para a cidade, para poder resolver o problema ali dos correios, porque as cartas estavam sendo entregues nos lugares errados. E aí eles decidiram dar o nome para a cidade de Santa Claus.
né, Santa Claus, que traduzindo é Papai Noel. Só que várias e várias crianças dos Estados Unidos que escreviam cartinhas para o Papai Noel começaram a ter suas cartas entregues em Santa Claus, que agora se tornou uma cidade. E aí a galera dos correios ali da cidade começou a se juntar para tentar responder essas cartas, né, e poder devolver as cartas para as crianças. Com o tempo, a cidade foi se tornando extremamente popular por conta do nome que ela tinha e por conta desse mega fluxo de cartas para o Papai Noel que chegava toda vez no Natal. Por conta de toda a fama que a cidade desenvolveu, principalmente relacionada a essa temática aí do Natal, um empresário chamado Louis J. Koch decidiu que ele ia comprar alguns hectares ali e ia fazer um parque do Papai Noel. Ele ia construir uma vilazinha onde ia ter sempre o Papai Noel ali para as crianças verem e que iam ter várias atraçõezinhas para criança. Mal sabia ele, ou muito bem sabia ele, né, não vou subestimar o querido Louis J. Koch, talvez ele tivesse muita noção do que ele estivesse fazendo nesse momento, mas mal sabia ele que esse seria o primeiro parque temático da história dos Estados Unidos e que existe até hoje. O parque foi intitulado na época de Santa Claus Land, que seria aí a terra do Papai Noel. Porém, depois dos anos 80, começaram a ser adicionadas algumas outras áreas temáticas para esse parque. E eles adicionaram uma área especial para o dia 4 de julho, né, o 4th of July, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Adicionaram também uma área de Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. E também inseriram aí uma área dedicada ao Halloween, que é uma que eu queria bastante visitar. Só que aí, como ficou um monte de feriados juntos ali dentro, ele passou a se chamar Holiday World, que seria aí o mundo dos feriados. Então é um parque temático de feriados. É uma ideia muito peculiar, mas que eu consigo ver funcionando e claramente funcionou. Ele existe até hoje lá no estado de Indiana e eu fiquei com muita vontade de visitar esse lugar. Já sobre os parques da Disney, que eu sei que tá todo mundo esperando eu falar aqui nesse vídeo sobre, né, a Disneyland, Disney World, que são hoje em dia talvez as maiores referências de parque temático que existem no mundo. Eles surgiram lá nos anos 50. Eu esqueci de falar que o Santa Claus Land ele foi aberto originalmente em 1946, então a Disney foi aberta um tempinho depois desse primeiro parque. O Walt Disney, né, que não fazia nada aí pela metade, passou bastante tempo pesquisando vários outros parques nos Estados Unidos, porque ele queria desenvolver essa experiência muito imersiva, né, onde as pessoas realmente conhecessem o mundo da Disney e quando entrassem no parque esquecessem que a vida existia. Ele acabou sendo financiado aí pela emissora ABC, que também existe até hoje em dia, e em troca, né, dos investimentos que a ABC fez na construção do parque dele, ele fez uma série de documentários mostrando ali vários dos projetos, mostrando também a construção do parque. Então ele fez esse conteúdo audiovisual, né, para a emissora em troca do investimento que eles estavam fazendo no projeto dele. O Walt Disney também parou os Estados Unidos com a transmissão ao vivo do primeiro dia de funcionamento da Disneyland, né, que fica lá na Califórnia, no qual várias e várias coisas deram bem errado, mas acabou que isso não abalou muito a fama do parque. Teve um vazamento de gás nesse primeiro dia e eles tiveram que fechar uma parte grande do parque, né? Eles fecharam a Fantasyland, que é onde ficam os principais brinquedos, né, referentes aos principais filmes da Disney. Teve brinquedo que parou de funcionar por conta do gerador do parque não aguentar a quantidade de energia que estava sendo usada, mas de fato a Disney não perdeu popularidade nenhuma por causa disso e em uma semana mais de 1 milhão de pessoas já tinham visitado o novo parque do Walt Disney. Uma peculiaridade que eu achei bem interessante em relação ao funcionamento desse primeiro parque da Disney é que na época você pagava o ingresso para entrar no parque e depois você pagava o ingresso para cada brinquedo que você ia andar. Eles começaram a depois tentar fazer algumas mudanças em relação a comprar um pacote que te dava direito a 8 brinquedos diferentes, mas o primeiro parque a realmente fazer uma admissão que tinha tudo incluído, né, onde você comprava o ingresso e você podia andar em qualquer brinquedo do parque, não foi a Disney, foi o Six Flags, que é uma outra cadeia de parques muito grande nos Estados Unidos e que é uma concorrente muito forte da Disney. O primeiro Six Flags foi fundado lá no começo dos anos 60 e eu sempre tive a impressão de que o Six Flags não era um parque temático, né, não era um theme park. Eu sempre achei que ele só era um parque de diversão, mas na verdade ele é sim temático de aspectos culturais do Texas, né, estado no qual ele foi o primeiro Six Flags foi fundado. Como eu falei pra vocês, ele foi o primeiro parque a introduzir esse formato, né, o All Inclusive, que você pagava o ingresso do parque e não pagava mais nada lá dentro, quer dizer, tirando compras e comida e etc, mas os brinquedos você não pagava. E hoje em dia o Six Flags é a maior empresa regional de parques de diversão no mundo. Ele tem 30 parques em operação só nos Estados Unidos. E é óbvio que eu não poderia terminar esse vídeo aqui sem falar de um dos meus lugares favoritos do mundo inteiro, que é Orlando, né, que fica na Flórida, uma cidade que praticamente existe em função de parques temáticos e um dos destinos preferidos aí dos brasileiros. Lá em Orlando foi construído o Walt Disney World, que seria o mundo do Walt Disney, né? A gente tinha a Disneyland, tipo a terra da Disney, lá ele construiu o mundo da Disney. Então o Walt Disney World, que fica em Orlando, ele não é mais um parque de diversão, na verdade ele é um grande, gigantesco, magnânimo complexo de parques de diversão. Hoje em dia, se eu não me engano, são 4 parques, mais inúmeros hotéis, quer dizer, 4 parques não aquáticos, se eu não me engano tem mais 3 aquáticos.
Posso estar errado nessa conta, até porque eles estão abrindo coisa nova o tempo todo. Mas isso só os parques da Disney, né? Em Orlando tem inúmeros outros parques de diversão em operação hoje em dia também. Além da Disney, assim, com muita relevância, a gente também tem os 2 parques da Universal, que são bem grandes, né? Tem os parques do Harry Potter, etc. Atraem praticamente todos os turistas que vão na Disney, eles acabam indo na Universal também. Tem a Legoland, né? Que é o parque do Lego, que também funciona em Orlando. Tem o SeaWorld, que, se eu não me engano, também conta com 2 parques, né? O complexo conta com 2 parques. E o impacto dos parques de diversão ali em Orlando foi tão grande que se estendeu até para cidades próximas, como é o caso de Tampa, né? Que é onde fica o Busch Gardens, um outro parque que também é muito visitado por quem vai a Orlando. Então, assim, é indiscutível que parques de diversão são um produto cultural muito forte dos Estados Unidos. Eles são, de fato, né, os parques que estão ali no território dos Estados Unidos são referência no mundo todo, não só em criação de tecnologia para essas atrações e inovações nesse sentido, mas também em popularidade, né? Pessoas do mundo todo viajam para os Estados Unidos, muitas vezes unicamente para visitar esses parques, como é o caso de Orlando, que é uma cidade que não tem muito mais coisa para fazer além de ir em parque de diversão, e é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Os Estados Unidos, de fato, têm bastante mérito nessa, né? Eles foram bem inovadores em tudo que eles fizeram, e hoje em dia rola até essa competição aí entre eles, de quem que vai lançar o brinquedo mais inovador, quem que vai revolucionar a experiência nas filas, quem que vai revolucionar a experiência gastronômica dos parques, como é que vão ser os shows nos parques. Então, como tem esse mercado muito aquecido ali dos parques de diversão nos Estados Unidos, entre eles estão sempre também disputando e criando coisas cada vez mais gigantescas, mais tecnológicas e mais imersivas. E você já teve a oportunidade de ir aí em algum parque de diversão lá nos Estados Unidos? Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes lá para Orlando e foi maravilhoso. Eu gosto muito de lá, gosto muito de entrar num parque e esquecer da minha vida. Então foi uma experiência maravilhosa, mas quero saber de vocês aí também. Comenta aqui embaixo como que foi sua experiência em um desses parques e se você ainda não foi, qual deles que você mais tem vontade de conhecer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.